Olá, alunos atenienses, eu sou o professor Marcelo Caiza, sou professor de língua portuguesa do Atena Concursos. A aula de hoje vai ser sobre fonologia, mas vamos entender primeiramente o que é a fonologia. A fonologia é o estudo dos fonemas. E o que é um fonema? Um fonema é um som. Também pode ser chamado de fone. É por isso que quando nós estamos escutando música, nós estamos escutando pelo fone de ouvido, ou seja, pelo som de ouvido. Então, a fonologia é o estudo dos fonemas. Por sua vez, um fonema é o som, é a menor unidade da língua portuguesa. Acontece que os fonemas eles têm suas representações, e ele é representado por símbolos, que por sua vez são chamados de letras, que podem ser consoantes, vogais ou semivogais. A consoante é quando o ar passa pelas minhas cordas vocais e vai encontrar uma barreira na minha boca. Exemplo, quando eu produzo a letra L, a ponta da minha língua ela toca entre os meus dentes, então o ar encontrou uma barreira e passou pela lateral dessa língua. Se eu falo P, o ar encontrou novamente uma barreira. A barreira que ele encontrou foram os meus lábios, é por isso que quando eu produzo esse som, explode P. Agora, existem as vogais e as semivogais. Quais são as vogais? Diferentemente do que a gente aprendeu na escola, as vogais são somente A, E e O. As semivogais é que são o I e o U. Mas por que existe essa diferença? Existe essa diferença porque as vogais elas possuem um som mais forte e as semivogais um som mais fraco. Para entendermos melhor essa situação, temos que entender que na língua portuguesa, para produzir uma sílaba, nós temos que ter um núcleo. E qual será o núcleo desta sílaba? Será sempre uma vogal. Mas existem ocasiões em que o E e o O vão se tornar semivogais e o I e o U vão se tornar vogais. Exemplo, a palavra mãe e pão. Nós vemos que a letra de mãe é a letra E, mas o som não é de mãe, mas mãe. Então, o A é uma vogal e o I que eu escuto neste som, este E representa uma semivogal I. Pão, o A é uma vogal, mas este O representa um U, ou seja, ele é uma semivogal. Voltando ao que eu falei, na língua portuguesa sempre tem que ter uma vogal como núcleo de sílaba. E quando eu tenho somente um I ou um U, obviamente, se elas estão sozinhas, elas vão se tornar vogais. É o caso de frito ou fruta. Este I e este U serão vogais. Ou se eu tenho as duas ao mesmo tempo, como a palavra muito. Alguém aí tem que ser vogal. Neste caso, como eu vou saber? Então, imagine que você está gritando esta palavra dentro da sua cabeça. A letra que tiver maior duração, esta será a vogal. Se eu finjo que grito muito, muito, quem teve a maior duração? O U, então ele é a vogal e o I é minha semivogal. Há ocasiões em que o I e o U também vão ser vogais, quando eles tiverem um som forte dentro da palavra. Se eles tiverem som fraco, é uma semivogal, mas se tiverem um som forte, será uma vogal. Exemplo, a palavra democracia. Você percebe que você fala com força esse I, democracia, ele é uma vogal. Ou drogaria, percebe que o I tem força, então ele é uma vogal. Ou a palavra dia, eu tenho nitidamente o som desse I, então ele é uma vogal. Outra ocasião é se esse I ou se este U estiverem acentuados. Obviamente, eles vão se tornar vogais porque eles são tônicos, como faísca, saída e saúde. Outra coisa que nós temos que entender são o áfono e o dífono. Áfono, A, representa não, uma inexistência, ou seja, fone, fono de um som. Ela é representada pela letra H. O H, por sua vez, em algumas ocasiões, ele não possui som, como hotel, holocausto. Aqui não existe o som do H, então ele não deve ser contado como fonema. Ou o dífono, fono, som, de dois, ou seja, eu tenho dois sons. Isso acontece em algumas ocasiões, em algumas palavras com a letra X, tal como táxi, tóxico, tórax. Nesse caso, o X tem som de X, ou seja, KS, dois sons. Quando for contar fonemas, nesse caso, vai ter que contar dois sons na letra X. Agora vamos entender os famosos dígrafos. Eu tenho dígrafo vocálico e dígrafo consonantal.
O dígrafo é quando eu tenho duas letras que possuem um único som. O dígrafo consonantal são os famosos LH, NH, CH, RR, SS, SC, SC cedilha, QU e GU. Ou seja, são duas letras que possuem um único som de uma consoante, por isso dígrafo consonantal. Como galinha, ninho, chapéu, churrasco, pássaro, queijo, guilhotina. No caso de queijo e guilhotina, nós temos um U. Como assim? Se é um dígrafo consonantal. Mas quando você produz essas palavras, você faz o som do U? Não. Veja queijo. Eu faço o som deste U? Queijo? Não. Este U, ele está ligado ao som dessa consoante. Por isso que são duas letras com um único som de consoante, dígrafo consonantal. Guilhotina, a mesma coisa. Eu não falo guilhotina, mas guilhotina. O U está ligado ao som desta consoante. Não confunda a palavra Guatemala. Em Guatemala eu não tenho dígrafo consonantal, porque eu escuto este som do U, ou quase quartel, onde eu possuo o som deste U, nesse caso não é dígrafo consonantal. O dígrafo vocálico é quando eu tenho duas letras com um som de uma vogal. Para ficar fácil, A, E, I, O, U. Todas elas depois eu tenho um M ou um N. Mas detalhe, se eu tiver uma vogal depois, não é mais dígrafo. Exemplo que eu posso ter é samba, som, Belém, sangue. Essas palavras nós percebemos que são duas letras com um som apenas. Mas existe também uma outra explicação que ela pode ser um ditongo nasal. Quando eu produzo a palavra sangue, naturalmente nós percebemos que neste N eu tenho um som de quem? De um I. Eu não falo sangue, mas sangue. Eu não falo Belém, eu falo Belém. Então, nitidamente, dentro deste M ou desse N, eu tenho um som de I. Ou se eu falo som, eu não falo som, eu falo som. Sutilmente, eu tenho um som de um U, como se fosse a extensão do som da vogal. No caso de Belém, eu tenho o E como vogal e o M como semivogal, porque eu tenho o som do I. No som, eu tenho o O como vogal e o U como semivogal. De modo geral, eu tenho duas letras com um único som, mas pode ter ocasiões que vocês têm que prestar atenção que esse M ou esse N vai ser uma semivogal. É interessante lembrar no nome Brasil ou quartel, este L é uma semivogal, porque eu não falo quartel nem Brasil, mas quartel, Brasil. O I é a vogal e o L semivogal. Quartel, o E é a vogal e o L é a semivogal. Agora vamos entender os encontros vocálicos e consonantais. Diferente dos dígrafos, os encontros, eles possuem sons diferentes. No encontro consonantal, eu tenho três tipos: encontro perfeito, imperfeito e o misto. O encontro consonantal perfeito são quando tem o encontro de duas consoantes e cada uma possui seu som diferente, mas quando for separar as sílabas, elas não podem se separar. Exemplo: Brasil, blusa, Croácia. Ao separar, eu não posso desmembrar elas. Já o encontro consonantal imperfeito, quando for separar as sílabas, eles vão ter que se separar, como abrupto, rápido, escola. Para separar as sílabas, essas consoantes mudas, elas têm que vir para a sílaba anterior e a outra vai para a sílaba posterior. Quando eu tenho um som do S, de escola, escova, ele sempre tem que vir para a sílaba anterior e a outra vai para a sílaba posterior. Agora, o encontro consonantal misto, eu tenho perfeito e imperfeito ao mesmo tempo, como superstição ou escrever. Eu tenho o encontro consonantal perfeito e o imperfeito ao mesmo tempo. Agora, nos encontros vocálicos, temos nossos famosos ditongo, tritongo e hiato. Por isso, foi muito interessante saber a diferença entre uma vogal e uma semivogal. Recapitulando, na língua portuguesa, tenho que ter uma vogal como núcleo de sílaba. Então, no ditongo, eu tenho uma vogal e uma semivogal. A semivogal não pode ser núcleo de sílaba, por isso que eu não posso separar ela de uma vogal. Vamos entender. No ditongo, eu tenho o ditongo crescente e o decrescente. O ditongo crescente é quando eu tenho uma semivogal mais uma vogal, ou seja, um som fraco e um som forte. Fraco por forte, cresce, por isso que é um ditongo crescente. E não posso separar, porque essa semivogal não tem força o suficiente para ser núcleo de sílaba. Tal como na palavra quadro, eu tenho um ditongo crescente. O U é semivogal,
o A é a vogal. Fraco por forte, cresce de tombo crescente. Ou então, série E. Eu tenho o I como uma semivogal, o E como uma vogal. Fraco por forte, cresce de tombo crescente. O de tombo decrescente é o contrário. Eu vou ter uma vogal e uma semivogal. Exemplo, pausa. O A é vogal, o U é semivogal. Forte por fraco, desce de tombo decrescente. Ou a palavra pai, o A é vogal, o I é semivogal. Forte por fraco, desce de tombo decrescente. Agora eu sei que eu tenho de tombo crescente e decrescente, mas eles podem ser de tombo crescente nasal ou oral, de tombo decrescente nasal ou oral. A diferença entre ditongo nasal e oral é que o ditongo oral, o ar só sai pela minha boca. O nasal sai pela minha boca e pelo meu nariz. Quando eu sei que ela é nasal, o ar vibra no meu nariz e o meu nariz vai vibrar quando eu produzir essas palavras. Ditongo oral, pai, pausa. O meu nariz não vibra porque o ar só sai pela minha boca. Agora, se eu disser mãe e pão ou Belém, então aqui naturalmente eu falo e vai vibrar o meu nariz. Mãe, Belém. Então é um ditongo nasal, pode ser crescente ou decrescente. O tritongo eu tenho uma formulazinha. Semivogal, vogal mais semivogal. Lembrando, não posso separar, porque a semivogal não tem força o suficiente para ser núcleo de uma sílaba. Então, os exemplos clássicos de um tritongo, Paraguai e Uruguai, eu tenho o A como vogal e o I e o U como semivogal. Não posso separar. Ou a palavra igual, eu tenho o A como vogal, o U como semivogal e o L como semivogal. Lembra? Som de U. Ou enxáguem. Enxáguem, eu tenho o E como vogal, U como semivogal e o M como semivogal. Lembra? Som de I. Agora, no hiato, dá para separar sim. Por quê? Porque eu tenho vogal mais vogal. Lembra? Não posso ter duas vogais na mesma sílaba, então eu vou ter que separar. Exemplo, poeta, coelho, faísca e democracia. Eu vou ter que separar. Agora nós temos que tratar da tonicidade. Quando eu falo de tonicidade, estou falando de sílabas tônicas, sílabas fortes. Neste caso, eu falo de sílaba tônica e sílaba átona, que é fraca. O mesmo é parecido com a vogal e a semivogal. A vogal é tônica e a semivogal ela vai ser fraca, ela vai ser átona. As sílabas tônicas, elas são contadas de trás para frente e é da última, da penúltima e da antepenúltima. A última sílaba tônica ela é comumente chamada de oxítona, como café, mulher, colher, pajé. A paroxítona é a penúltima sílaba tônica. Nós podemos entender como cadeira, sargento, tenente, cadete. Agora, a proparoxítona é a penúltima sílaba tônica. Nós podemos entender como método, médico, matemática e átona. Para concluir, existem os monossílabos. O monossílabo ele possui apenas uma única sílaba. Não existe com ele essa classificação de oxítona, paroxítona e proparoxítona, porque ele só possui uma única sílaba. Ou ele vai ser átono, ou ele vai ser tônico. Exemplo, mar, pá, chá, céu. Céu é um monossílabo, lembra? Porque o E é uma vogal e o U é uma semivogal. Então eu não posso separar porque é um ditongo decrescente. Por isso que ele é um monossílabo tônico. Eu espero que você tenha compreendido essa aula de hoje, a aula de fonologia. Não esqueça de exercitar através das nossas apostilas. Nós temos uma parte exclusivamente sobre o conteúdo de fonologia. E é isso, pessoal. O foco na aprovação. Eu sou o professor Marcelo Kaiser, professor de língua portuguesa do Atena Concursos. Esse foi o tema de fonologia. E agora, foco em passar, estudar para vencer.